Salve, 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 minha gente! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Sales Anatomy. Aqui a gente abre a operação comercial no meio, com bisturi, ó. Sem romance, sem teoria, sem palco, sem blá, 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 principalmente. Eu sou o Malci, o host com o nome mais esquisito do Brasil. Se tiver alguém com o nome mais esquisito, você manda um alô que eu quero saber. Quero conhecer quem tá me rivalizando na internet. Beleza? Aqui a gente realmente faz uma autópsia do que realmente gera receita previsível. E a gente está numa série fantástica aqui, uma sequência fantástica sobre AI. É isso aí. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre inteligência artificial, aonde na economia real. Eu amo a economia real. Eu achei um outro maluco que ama esse negócio que nem eu. Beleza? Que não é surpresa para ninguém, que como todo mundo já sabe, é o Toya. Né? Esse é um cara que eu já conheço há bastante tempo. Ele está nesse espaço de ele cobre indústria, serviços, empresas tradicionais, ele está fazendo muito trabalho nesse espaço com AI, né? Empresas que estão pressionadas por custo, por margem, por concorrência. Ou seja, vai ser um papo sobre inteligência artificial e como alavancar eficiência usando isso. Será que é possível fazer isso sem hype, sem moda e com obrigação de continuar competitivo? É isso aí. Meu jovem Christopher Toya, seja bem-vindo ao palco do Sales Anatomy. Aê! Aê! Fala, Marajá, obrigado pelo convite. Vamos falar de IA sem hype, né? Ainda mais eu que vim, né? Essa experiência de startup, eu sei muito bem o que é um hype, o que é uma economia real. Vamos colocar tudo isso aí na mesa, meu amigo. É isso aí, eu conheci você era, né? Fundador, investidor, o cara da tecnologia que veio para o mundo dos negócios, é o cara nesse sentido aí, né? Empreendendo em tecnologia desde 98. 98, desde a época do Corsa Bolinha. Corsa Bolinha, que beleza, pioneiro no modelo CTO as a Service no Brasil. Né? O homem do queime a sua carteira de trabalho. Fantástico. Eu estive junto com o Toya naquele momento ali, foi ótimo, foi ótimo. Primeira turma, atua como advisor de negócios, tecnologia, eficiência operacional, trabalha diretamente com empresas da economia real. E é isso, né? É o cara que defende que AI não vai substituir times, mas vai ampliar a senioridade. Palavras suas, correto? Exatamente, meu amigo. Até dá para substituir, mas isso é um nível muito extremo. Vamos falar, fora do alcance da maioria das empresas brasileiras. Extraordinário. Vou fazer uma pausa só para abrir a porta para o cachorro entrar. Um segundo. Para você que não sabe disso, eu recentemente salvei 5 cachorrinhos. E aí doei os cachorros, não sei lá, ficou com um, fiquei com a Cookie. Agora ela é minha fiel escudeira, né? Ela é meu Sancho Pança, né? Então fica aqui sempre comigo no escritório, trabalhando, consumindo esse conteúdo maravilhoso. Tá andando por aqui, mas agora deve ter se enfiado em algum lugar aqui. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá, então, antes de tudo, não é isso? O que é e o que não é inteligência artificial para empresas da economia real? Vamos lá, vamos começar por aqui. Bom, primeiro ponto, vale a pena a gente revisitar o conceito geral de inteligência artificial. Isso aí vem dos anos 50. De novidade, não tem nada. E por um bom período, do ponto de vista técnico, né, eu era um CTO, então mexia muito com isso, você tinha aquela geração de inteligência artificial de base. Então, é aquela história do machine learning, algo que exige um volume de processamento muito alto, dados altamente personalizados, os insights eram insights que não eram muito naturais. Né? Isso daí, vamos dizer assim, que foi a primeira geração de inteligência artificial comercial e que ainda é muito utilizado, com certeza. E quando a gente vai para um período mais recente, nós chegamos às LLMs, que são essas inteligências artificiais que se comportam como literalmente uma pessoa, que você consegue conversar. Então, você não consegue, por exemplo, conversar com machine learning, não é assim que funciona. Então, ele te dá insights, ele gera retorno, mas é algo extremamente técnico, foco basicamente para engenheiros. Agora, a LLM não, a LLM ela responde, ela pode ter um contexto aberto, contexto fechado, então isso que as pessoas hoje em dia, que eu falo que o homem da rua, o leigo chama de inteligência artificial,
é a LLM. Então é sempre bom a gente deixar essas duas caixinhas separadas, elas são importantes, são complementares e têm usos diferentes. Se a gente for falar de economia real, obviamente a maior parte da IA aplicada é essa IA mais complexa, mais antiga, que não vamos dizer que é antiga, uma abordagem mais industrial. Mas o LLM agora está começando a ter aplicação prática, mas isso tem que ser feito com muito cuidado para que o jogo não inverta, para que a IA não atrapalhe o processo. Isso é ótimo, né? Produção, bota na tela, por favor, o que LLM significa. Isso é hiper importante, muito bom pegar por aqui, porque a gente vive num momento onde a gente tem pouca precisão linguística, né? Todo mundo fala tudo o tempo todo e as pessoas não se entendem. É uma grande torre de Babel que a gente vive, né? É impressionante isso. Você pode ter 5 pessoas num grupo, cada um falando uma coisa e ninguém se entendendo. É uma coisa de louco. Então, muito bom. Acho isso muito bom, né? E aí, esse podcast aqui é pra galera da economia real. Então, não é os novinhos ali da Faria Lima, a galera de coletinho, nada disso. Vamos falar aqui para o cara do mundo real. Beleza? O cara provavelmente já mexeu no chat GPT. Quase 100% de certeza o cara sabe o que é o chat GPT, por exemplo. Né? Ótimo. E qual é a frase que você mais ouve do gestor da economia real quando o assunto é AI? A primeira coisa, quando a gente ouve de um gestor de economia real, ele espera que a AI seja um funcionário AI, que haja uma substituição total. E lembrando, né, quando nós estamos falando de economia real, e principalmente uso da inteligência artificial, vamos trazer para um corte que realmente acho que é o assunto que o pessoal mais se interessa, que são essas inteligências artificiais estilo chat GPT, né? Porque o outro acho que é uma abordagem muito para engenheiro de software. Então, quando o gestor da economia real vê um chat GPT funcionando, ele logo pensa, poxa, isso aqui podia virar um funcionário. E, de fato, num nível muito avançado, ele pode. Com certeza ele pode. Mas não é algo, obviamente, que ele sozinho vai conseguir implementar ou que o carinha da TI dele vai ser capaz de implementar. Então, hoje, se a gente for observar onde que estão as maiores chances de ganho com a aplicação dessa inteligência artificial que todo mundo usa, nem que seja mais em caráter experimental. Primeiro ponto, na parte burocrática da empresa, então, parte administrativa tem muito a ganhar com esse tipo de tecnologia. Segundo, área de vendas, acho que a área de vendas e marketing, hoje as aplicações literalmente são muito palpáveis, resultados comprovados, obviamente usando com cuidado. E também uma parte que a economia real deixou um pouco de lado, mas agora está recuperando, que é a questão estratégica, que justamente é isso, né? Qual que é uma das características que a maior parte das empresas de economia real tem? Elas são pouco estratégicas, elas fazem sempre a mesma coisa, é uma empresa já familiar, empresa de décadas, etc. Houve esse boom, né, Malcir, por exemplo, dos conselheiros, mas muitas vezes o conselheiro é inacessível para uma empresa, não dá para pagar 25 mil, que seja 15 mil por mês, mas a IA tem uma aplicação interessante nessa questão de aumentar o repertório, de ajudar nas decisões. A questão toda, Malcir, é que não dá para fazer isso simplesmente criando uma conta no chat GPT grátis e nem no pago, então existe um processo. Existem riscos, sobretudo riscos de segurança, riscos muito graves de segurança, isso tem que ser bem observado. Então, exemplo, você sobe sua base de clientes no chat GPT. Meu amigo, os resultados disso são imprevisíveis. Então, existe sim um cuidado. Você não precisa ter aí um robô exterminador do futuro dentro da sua sala, mas também não pode ser aquela brincadeirinha lá que você fala, ChatGPT te devolve meia dúzia de groselhas e trava porque a memória encheu. Então, tem esses dois extremos. Excelente. E assim, a gente vive um momento ímpar do mundo, né? Essa coisa do gold rush pela AI. Todo mundo correndo atrás da AI, mas a assimetria de informação nisso aqui é bizarra, né? Então, você sabe o que é inteligência artificial? O cara do lado fala, sim, sei. Por quê? Porque ele deu um prompt no chat GPT, porque ele
mandou uma pergunta para o ChatGPT, porque ele usou o ChatGPT para compor um e-mail, né? O nível de assimetria de informação que a gente vive hoje é de outro planeta. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui que são utilizações em níveis completamente diferentes de inteligência artificial, que são super importantes e que as indústrias, as empresas de economia real não estão fazendo. Na real, a maior parte das empresas do mundo não estão fazendo, né? Tá todo mundo brincando com isso ainda. Quem é early adopter já foi, né? O resto está aqui se batendo ainda para fazer acontecer, né? E esse é o mundo que a gente vive, extraordinário. Acho ótimo, porque estamos aqui surfando essa onda, né? Fantástico, fantástico. Qual é a objeção número 1 do gestor da economia real para se abraçar, para ficar abraçadinho com a inteligência artificial? Acho que o primeiro ponto, o que gera um pouquinho mais de resistência, primeiro é a falta de entendimento. Ele literalmente não entende onde aplicar inteligência artificial, e eu acho que ele não está errado, porque trazendo isso para uma realidade, quem é de tecnologia, quem é do mercado de inovação, esse não é um tipo de decisão que o gestor da economia real toma, porque a inteligência artificial ela é só uma ferramenta. É a mesma coisa. Qual que é a objeção que um gestor de economia real tem com relação a uma chave inglesa? Pô, nenhum nem outro. Pô, mas a chave inglesa em qual contexto? A questão toda é que a IA por si só, ela é só uma ferramenta que, se ela não for aplicada dentro de um contexto, ela não serve para absolutamente nada. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é isso. Não é esta pressa, nem, vamos dizer assim, refutar a aplicação de IA. Mas o que o gestor espera? Essa é a primeira pergunta. E é curioso, porque às vezes é uma pergunta que não é feita. O que ele espera? Ele espera algum tipo de ferramenta, algum tipo de ganho para aumentar vendas, aumentar conversão. Quando a gente fala em aumentar vendas, né, Maurício? Você que é um cara aí muito forte da área comercial. Pô, aumentar vendas pode ser algo que resolve-se com marketing, ou seja, aumenta, sei lá, talvez o volume de leads e, teoricamente, as vendas aumentam, ou, por exemplo, pode ser aumento de conversão, né? E aí vem a questão, se eu posso usar IA para aumentar a conversão, existem formas de você utilizar, ou, por exemplo, vou usar IA porque eu quero aumentar o leque de alternativas de marketing e trazer mais leads. Isso dentro do âmbito de marketing e vendas. A gente vai para o administrativo, entra muito aquela questão de otimização de tempo. No administrativo, o truque todo é esse. Então, assim, cara, uma análise de contrato geralmente leva 2 dias, eu posso reduzir isso para 5 minutos. Né? Ou então, poxa, eu vou elaborar uma proposta comercial, tudo bem que isso aí fica um pouquinho mais, né, mais ligado a vendas, ou então eu quero analisar os dados do meu balanço, né? Então, em vez de você ficar 1 mês analisando, achando... Então, essas são as questões, né? É necessário que haja um caso de aplicação para que a IA se aplique. De maneira geral, a IA é uma ferramenta generalista, então ela basicamente vai fazer o que você pede, e não tem muita restrição. Tem um ponto também, Maurício, que eu quero trazer. Isso sim traz um ganho muito grande para a economia real. A gente sabe que, diferente de grandes empresas de tecnologia com margem alta, investidor, vamos dizer assim, né, a capacidade de contratação de pessoas numa empresa de economia real ela é limitada. A gente sabe muito bem, os salários não são no mesmo nível, né? Uma coisa que literalmente uma estratégia de inteligência artificial permite é entregar um volume de geração de valor alto com menos pessoas. Só que quando eu digo menos pessoas, aí vem o erro, tá? Às vezes a pessoa acha que é o seguinte, puxa, eu contrato um júnior e eu coloco a IA e eu estou feito. Negativo, é o contrário. Como é que funciona isso? A IA ela é uma excelente assistente, mas ela requer alguém capaz de olhar o resultado e ver se o resultado está certo. Então, ou seja, hierarquicamente, a IA não pode estar acima do humano, porque se ela está acima, quem verifica ela? Ninguém verifica. Então, quando nós falamos de otimização de time, nós estamos falando o seguinte, ao invés de você ter um time de 10 pessoas medíocres, tem um time com 2 pessoas muito boas
que provavelmente vai custar o mesmo do que 7 medíocres. Então, assim, você não vai ter esse tipo de economia assim, cara, eu substituo 10 júniors por 2 júniors e IA. Negativo, você substitui 10 júniors por 2 sêniors e uma IA. Isso sim funciona. Excelente, 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 porque existe essa fantasia, né? Vou substituir todo mundo, vou economizar. Tem duas formas de ganhar dinheiro do mundo, né? Que é você economiza ou você ganha mais dinheiro. Você se esforça em trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, né? E a gente, vivendo num país em desenvolvimento, existe um pensamento de escassez. Isso mexeu muito com a minha cabeça quando eu voltei para o Brasil, que eu percebi que a maior parte das pessoas vive já com uma mentalidade de escassez. Logo, o que ela quer é cortar. Né? Quem está no mercado de startup, quem já escalou empresas como eu, como você, né? Eu fiz isso na Austrália, fiz isso no Brasil. Eu não quero diminuir, eu não quero cortar pessoas. Não, eu quero fazer muito mais com as pessoas que eu tenho. Eu quero ter pessoas hiperconectadas, eu quero ter pessoas hiperprodutivas, de forma que eu consiga crescer rápido. Esse é o pensamento. E a maior parte dos gestores de indústria, da economia real, eles não entendem o fato de que, se ele crescer a Selic, ele está empatando. Tem que ser mais do que a Selic. É uma tarefa difícil, né? Você tem que meter 20, 22, 23, 24, 5% por ano para valer a pena o jogo. Não sei se isso é uma coisa que aparece nas suas conversas, Toya, mas não dá para fazer isso com um estagiário em AI. Não rola. O estagiário não sabe, né? Simplesmente não sabe. Exatamente, meu amigo. E aí, até quando você falou da questão da Selic, né? Obviamente você me conhece, você sabe que eu olho para o negócio de economia real com o olhar de investidor. Até porque eu vim de Venture Capital, depois fiz uma migração para a nova economia real, e eu tenho falado muito com, literalmente, empresas, fundos que compram empresas de economia real, e o que bate muito é essa questão das estruturas extremamente precárias. Isso daí, na verdade, é aquela questão que o empresário brasileiro está acostumado a sobreviver. Ele não tem cabeça de expansão. A questão toda, Malcir, é que existe um mercado hoje, não pode ser ignorado, que é um mercado de investimento em empresas de economia real de médio porte, que eu falo, esse é o melhor tipo de ativo que você tem hoje no mercado. Por quê? São empresas que não são muito grandes, só que não são mais pequenas. Elas têm o maior potencial de margem do mercado, porque a pequena ela está lá lutando para crescer, né? Então ela está naquele momento de crescimento, de reinvestimento. A muito grande, ela já está numa fase de saturação, ela já tem um problema de margem. Você pode perceber, essas super empresas listadas, se você for olhar, você vê que ela só sobrevive por causa do tamanho, que qualquer pênalti lá já começa a dar problema. São os Tiranossauro Rex, né? O Tiranossauro Rex só faltou cair baixar um pouquinho a temperatura que ele morreu. Então, essas empresas que são as empresas médias, o que é uma empresa média hoje em dia? Pô, uma empresa que fatura entre 20 e 200 milhões ano. Empresa de economia real, ok. Né? Então, essas são as que têm a maior possibilidade de ganho, não só em eficiência, mas também em valor de mercado. Então, assim como você falou sobre essa questão da visão, do pensamento de escassez do empresário brasileiro, a gente não pode esquecer que toda empresa, principalmente empresa de médio porte, ele também é um ativo empresarial, ou seja, um ativo financeiro, que tem um valor intrínseco. Então, aí, o que acontece? O empresário que vive naquele modo de sobrevivência, aquele modo. O que é o modo de sobrevivência? Ele está sempre tentando reduzir custo e tentando brigar por um pouquinho mais de margem. Então sabe aquela história da barraca de banana? A barraca de banana na feira, pô, eu compro banana tanto, vendo por tanto, a minha vida é essa. Né? Não por acaso, né? Pô, a gente sabe que você fica muito refém dos fatores de mercado. Agora, a cabeça do empresário de verdade, aí a gente tem uma diferença, né? Empresário versus um cara que simplesmente está sobrevivendo. O empresário, ele entende que ele precisa investir no negócio dele, para quê? Para que, obviamente, o negócio dele tenha melhores margens, mas para que aquilo vire valor de mercado. Porque eu mesmo, como
como investidor que antes tinha foco em venture capital, agora a gente tem olhado para economia real e nova economia real, que é uma vertente aí que surgiu há pouco tempo, é justamente isso. Então, o sujeito, quando ele aumenta a eficiência do negócio, aumenta a padronização, coloca a tecnologia, não é só aquele ponteiro de sobrevivência que está mexendo também o ponteiro de avaliação de valuation, que mais para frente essa empresa, se ela for, por exemplo, vendida, a gente tem que pensar, as pessoas elas não duram para sempre, então vai chegar uma hora que você vai querer se aposentar e talvez seu filho não queira assumir, talvez não seja nem o caso. Ou se ele for assumir um negócio de verdade, não algo que ele é obrigado a continuar tocando daquele jeito bagunçado. Então, isso é uma mudança de paradigma, moça. É enorme, enorme. BH, quem é que normalmente puxa o papo de AI dentro de uma empresa? Normalmente, isso aqui é curioso, tá? Existe o cara que fala de AI o tempo todo e geralmente é ignorado, que é o cara da tecnologia. O cara da tecnologia adora AI, mas não é o cara que decide AI. Né? Na verdade, ele é o cara, literalmente o cara da chave inglesa. Então aquele cara fala, pô, que legal, tá, todo mundo olha, não entende nada, mas o cara é um cara legal, um cara que está lá sempre para tomar um café, porque você sabe que o profissional de TI é isso, né? Se não tem nada acontecendo, ele está lá no café. Né? O trabalho dele é esse. Né? Mas você sabe que é incrível? O cara que mais puxa essa conversa é o CFO, por incrível que pareça, mas ele não vem com essa conversa do tipo, puxa, eu preciso de AI aqui. Cara, ele fala o seguinte, cara, nós precisamos melhorar a eficiência disso, esses números aqui não estão batendo. Então, esse é um dos caras que trazem o drive mais efetivo de AI. Primeiro, esse cara aí, o CFO. Depois, acaba entrando também o quê? Muitas vezes, o diretor de vendas, o diretor comercial. Porque o diretor comercial, mesma coisa. Ele é pressionado por números. Aí, geralmente, porque o CFO foi lá encher o saco do cara. Falou, e aí, meu amigo, vamos ter que agitar isso aqui. E principalmente no setor comercial, isso é muito importante, mais do que marketing, porque você sabe, né? Você que é um cara que navega entre as duas áreas, você sabe que o marketing, ele consegue dar um somebody love. Ele consegue falar, não, porque a conversão está no sei o quê, porque branding isso, branding aqui, ninguém entende nada, é igual TI, é tipo uma TI mais colorida. Ninguém entende nada, você assume que o cara sabe o que está falando e vai embora. E ambos estão no café. Agora, o cara de vendas é o cara que se descabela o tempo todo porque ele não tem para onde fugir, meu amigo, porque vendas é um negócio absoluto. Ou vendeu ou não vendeu. Então, esse é um cara que ele pede ajuda. Sabe qual que é a grande questão, Malcir? É que tanto o CFO quanto o cara de venda, às vezes ele não vai verbalizar eu preciso de uma AI, mas ele vai falar eu preciso de ajuda. E essa é a grande questão, porque AI é uma coisa que ao mesmo tempo todo mundo fala, mas quem que de fato concretiza isso? Então isso é muito complexo. Tanto que, quando nós vamos falar da prática, quando nós estamos falando de AI, a maior parte das AIs que vão ser implementadas dentro de uma empresa não vão ser implementadas a partir de um Gemini, a partir de um chat GPT. Geralmente serão ferramentas embutidas em softwares do dia a dia. Isso é um ponto importante, tá? Porque quando nós estamos falando de uma abordagem de uso puro de GPT, uso puro de Gemini e outras ferramentas, nós estamos falando de um passo um pouco mais avançado. Um passo em que é necessário construir algo, mas eu sempre falo, eu como um cara de tecnologia, quantas vezes eu, como dono de uma fábrica de software, não fui contratado para construir softwares absolutamente inúteis? Por quê? Porque não havia uma conexão com a demanda. Então, a pessoa, na época, falava, olha, eu quero ter uma intranet. Por quê? Quer dizer, isso há 26 anos atrás, né? Quase 30. Quero uma intranet. Por quê? Não sei. Eu quero ter. Hoje também tem essa, eu quero ter AI, mas por quê? Aí começa aquela história, vou pôr um data lake aqui, não, às vezes a primeira AI que você vai ter é uma automação que o seu próprio software de CRM tem disponível e vai implementar, porque muitas empresas não têm estrutura capaz de implementar AI do ponto de vista próprio. E até, Malcir, que tipo de estrutura é essa? Muita gente acha que isso é prerrogativa do cara da TI,
ou do CTO, quando é uma empresa que tem tecnologia própria, mas quando nós estamos falando de abordagem avançada de AI, isso pertence à área de dados, que não se confunde com essas outras duas. Então, por exemplo, se a empresa não tem uma área de dados própria, não é o momento de você sair pegando e construindo coisa do zero. O negócio é você olhar, por exemplo, a sua ferramenta de CRM que você usa, ela tem um plugin de AI, tenta entender como é que funciona isso primeiro. Então, são aplicações já empacotadas. Engraçado, né? Você estava falando que o cara de vendas ele pede ajuda, né? São duas, uma. Ou ele pede ajuda, ou então ele fica naquela coisa da desculpa, né? Não, sempre foi assim. Não, porque o mercado tá ruim, não, porque o governo tá ruim, não, porque não sei o que tá ruim. Isso é muito comum, né? Também tô lidando com indústrias há muito, a economia real. Puta, desde que eu saí de tecnologia, tem mexido muito nisso, né? E a quantidade de pessoas que se escondem atrás de desculpas, a galera de vendas, né? É impressionante como você não consegue ter uma conversa objetiva com a pessoa, porque ela se defende tanto que a conversa vai se perdendo em tudo. Sabe? É impressionante. Não sei como é que você vê isso. Você tem tido conversa com pessoas de vendas dessas indústrias? Tem. Tanto que até você falando, até pensei, falei, cara, se um dia eu fosse montar um time de futebol da empresa, eu colocaria o cara de vendas no gol. Porque é o cara que melhor defende, porque o cara tá sempre lá. Mas o que acontece? O cara ele se defende assim justamente por quê? Porque ele não tem. Ele literalmente não sabe quais são essas ferramentas. Você imagina o sujeito que passou 30 anos dirigindo uma Kombi manual. Ele não sabe que existe carro automático, ele não sabe que tem carro que dirige sozinho, para ele tudo é Kombi. E ele fala, cara, eu quero que você vá mais rápido, quero que você vá a 160 por hora. Ele fala, não, a Kombi só vai até 120. Ela vai a 160 se for na descida, mas assim, e a descida é o mercado. Mas eu sempre falo, aí vem uma questão, mas isso é muito um mindset de startup, de tecnologia. Às vezes o pessoal fala, pô, o mercado está ruim, então isso é uma justificativa para as minhas vendas caírem. Ok, mas assim, se está ruim para você, está ruim para o seu concorrente também. Então, se o seu concorrente também tem esse mindset, é bem possível que tenha. Você adota um pensamento diferente, você está com uma vantagem que você não teria se tivesse tudo bem. Porque se está tudo bem, está todo mundo pleno, está todo mundo na descida. Então, na descida, meu amigo, Ferrari, Fiat Uno e Kombi desce na mesma velocidade. A questão toda é na reta e na subida. Brilhante. E isso aí volta para aquilo que eu falei ali atrás, que são as três tipos de problema, né? Eu tenho um problema e eu sei como resolver, é a margem, é o custo do insumo, não sei das quantas. Eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um problema, mas eu não sei como resolver ele, ok? E a terceira, que é esse mundo da AI aqui, é que eu não sei que eu tenho o problema. E esse é muito cruel. Na prática, e se a pessoa ela avança muito sem abraçar essa coisa da AI, é o dinossauro. O cometa tá vindo, o dinossauro tá na praia comendo peixe. Basicamente isso, de biquíni lá. Não pode, tá vindo. E aí vai vir outra que vai tomar o lugar da pessoa. É isso aí. A gente vê isso em todos os mercados, até em banco, quando a história do Nubank, né? Até banco veio. Tá vindo para todo mundo. Então, esse cara aí E é uma puta da empresa, né, Toy? De 20 a 200 milhões, é uma puta da empresa. Não, esse tipo de empresa hoje é a empresa que mais tem potencial de geração de dividendos em relação ao preço do ativo. Então, assim, ele é teoricamente, vamos falar assim, né? Quando você fala de um grande dinossauro, uma empresa muito grande, ela fica amarrada nesse problema. A estrutura é tão grande que a própria estrutura come a margem, só que ela é tão grande que qualquer coisinha já é uma grande coisa. Igual quando a gente fala, pô, a China cresceu 1%, pô, é pouco. Pô, mas a China, velho, não é que a Guiana Francesa cresceu 10%, não, velho, é a China, é gigantesco. Agora, essa empresa intermediária, o que ela é boa? Ela já é madura, tem presença, existe, e essa é a empresa que mais tem a ganhar. A empresa muito grande, ela tem essa questão, obviamente, ela já aplica tudo isso há muito tempo, só que as margens de ganho são muito limitadas. A pequena, a questão é que ela é muito pequena. Então, assim, aquela história, você tem um ganho de 20% em cima de uma empresa que fatura 1 milhão, é uma merreca, não serve para nada, nem paga o projeto. Então, essa empresa aqui do meio é a empresa que mais tem chance de ganhar, de pôr dinheiro no bolso do pessoal.
E aí tem um ponto, Malcir, que quando a gente fala dessa questão, onde está a saída? A saída é buscar a AI diretamente? Negativo. A saída é você buscar pessoas do seu setor que estejam antenadas com isso. Não adianta o CFO, por exemplo, sair buscando direto a empresa de AI. Por quê? Empresa de AI, eu vou falar a verdade, eu tive fábrica de software. Fábrica de software, meu amigo, aquela história. Você chegou, é a mesma coisa, estou vendendo remédio para dor de cabeça. Cara, pô, tô com dor de barriga, tudo bem, mas toma uma dipirona. Por quê? Porque faz bem para sua cabeça. O cara tá lá para vender o dele. E tá todo mundo assim. Então, o que você tem que buscar, né, Malcir? O cara quer ser CFO, o cara quer de vendas, o cara quer de marketing. Se você é de vendas, procura um cara de vendas, um advisor, um conselheiro, um mentor de vendas, um cara antenado, o cara que está lá, tá respirando referências. É esse o cara que vai chegar para você e vai falar, ó, Joãozinho, tem isso no mercado, você pode aplicar. Pronto, essa é a forma correta. Nunca é o cara que nunca viu AI na vida dele, fala, não, vou meter um chat GPT aqui, tá tudo certo. Aí começa o desastre. Mesma coisa, hoje em dia tá na moda aquelas canetas lá que emagrece. A coisa chegar assim, gostei, vou comprar. Cara, vai, aplica errado, aplica na testa, aplica na bunda, dá alguma coisa errada. Aí fala, pô, não funciona. Logo não funciona. Primeiro, você não é capacitado para saber se precisa ou não precisa. Você não sabe aplicar, você não sabe o que esperar, óbvio que vai dar errado. Então, a sacada toda é essa. Cara, esteja perto de quem manja. E não quer dizer que você tem que contratar um cara, por exemplo, o Malcir full time. Negativo, cara. Um exemplo. Pô, bate lá na porta do Malcir. Ô, Malcir, pô, tô fudindo em vendas, tal. O que você acha? Quem que vai dizer se vai ser AI ou não? É esse cara que manja, esse cara que é antenado. Tá? Não, aquela história, não tente fazer isso em casa sem supervisão. Vai dar problema. Amei, já dá um corte. Não tente fazer isso em casa sem supervisão. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Aliás, você tá me dando várias ideias de anúncios aqui. Eu tô aqui ouvindo você falar, vou pegar várias coisas. O que as empresas estão tentando fazer com AI que elas não deveriam de jeito nenhum? Ó, hoje, o que elas estão tentando fazer com AI e não deveriam fazer de jeito nenhum? Assim, tem tantas coisas, meu amigo, que acho que eu vou afunilar, vou colocar para as coisas que são mais na cara, né? Porque tem coisas que às vezes as pessoas fazem por AI e só que não gera uma percepção que algo está errado. E às vezes não dá nada, né? Mas você quer saber uma coisa que o pessoal está fazendo errado? Cara, automatizar 100% de atendimento e prospecção que é o AI. Isso Nossa, aí, meu amigo, ridículo, ridículo. Pelo amor de Deus. Vamos pegar esse caso aí, vamos pegar um caso assim, do menos complexo para o pior. Menos complexo é o do atendimento. Então, aquela coisa, pô, você vai mete um bot de atendimento e o bot, cara, ele só começa a enrolar a pessoa fica puta. E isso aí é muito comum, Márcio. Por exemplo, pô, tenho lá o... Cara, isso rola direto e eu fico puto. Eu vou no banco, né? Sei lá, deu algum BO, eu vou, abro um chamado e fica aquele bot me enrolando. E literalmente ele me enrola, ele não me traz absolutamente nada. Antigamente, quando eu era obrigado a buscar na base de conhecimento, lembra quando tinha aquele. Eu até esqueci o nome, tipo FAQ, né? Era menos pior. Por quê? Porque o negócio era mais objetivo. Agora, quando o cara põe um bot desse no atendimento, esses bots meio burro, cara, ele acaba virando uma lombada. Pô, você tá lá, o negócio está atrapalhando e ele não resolve o problema. Então, primeiro ponto é esse, quando você usa AI de qualquer jeito no atendimento, isso queima o filme demais. Só que vamos falar a verdade, o cara já está lá dentro, o cara não vai deixar de fazer negócio com você por causa de um bot. Agora, onde que queima filme pra caramba? Queima grana. Vamos falar de vários. Inclusive, ontem eu fiz um post a respeito disso, bombou lá, porque, primeiro ponto, né, o pessoal usa AI para fazer prospecção. Aí o que ele faz? Aí começa. Vamos falar assim, desde o sem noção, aquele cara que liga o bot para ficar comentando. Até bloqueei ontem, porque um deles deu uma alucinada forte, tive que bloquear o cara. O cara até podia ser um fornecedor meu. Ele fazia um negócio interessante, mas o bot dele ficou tão doido que você fala tanta groselha que eu já logo vi. Falei, cara, vou ser obrigado a bloquear esse cara. E é um cara que podia me prover. Inclusive, eu estava considerando comprar um negócio dele para a associação. Olha, só que eu falei, pô, o cara dá uma dessas, imagina o serviço que ele entrega. Se ele entrega um serviço de tecnologia, estrutura e faz uma
cagada dessa. Então, o primeiro ponto é esse, cara, você usa IA, por exemplo, para fazer as coisas do seu lugar. Outra coisa que o pessoal faz de muito errado é aquela história do SDR/IA. Porque, na minha opinião, aí eu vou trazer uma opinião de quem veio da área tecnológica, que são vendas complexas. O SDR é a pessoa que deveria ser a mais qualificada tecnicamente. Por quê? É o primeiro contato que o cliente tem com a empresa, e se você tem um contato com um cara zoado, você vai logo deduzir que a empresa inteira é zoada. Você entendeu? Aí o que o pessoal faz? Mete essa história do SDR de qualificação, não sei o quê. Aí não é qualificação. Qualificação é o quê? É o filtro do cara que tem mais paciência. O cara que tem mais paciência é o que chega no fim do pipeline. Então, isso eu acho uma besteira. Agora, se eu usar AI e follow-up, pô, belezinha. O cara já está lá, tem contexto, um cara já conduziu. Usar AI de outras formas, assim, mais criativas, mais aderentes, beleza, para fazer uma recuperação. Às vezes é um cliente que não está lá, pô, estou com o CRM parado. Faz um primeiro nível de abordagem por AI e depois direciona. Mas, assim, acho que esses são os piores casos, porque isso impacta faturamento mesmo. Você pagou por uma ferramenta que, além de não te ajudar, está te atrapalhando. Isso eu acho um problema. Super problemático. Para você que está nos assistindo nesse momento e você não sabe o que é um SDR, porque tem isso, né? Tem muita gente que não sabe. O SDR é o pré-vendedor. O que é um pré-vendedor? É a primeira pessoa que dá um combate nas leads que você recebe da internet, de recomendação e assim por diante. Então, para você que está nos assistindo, para onde o mundo das vendas foi fracionar a área comercial. Então, você bota uma pessoa para fazer o pré-atendimento, ela qualifica, ela pergunta, ela entende o momento da pessoa e tal. Depois vem o vendedor e fecha. Então, cientificamente falando, isso é melhor porque você dá mais especialização às pessoas de vendas. Isso funciona muito bem, inclusive na economia real. E aí, Toya, existe uma obsessão pela AI em pré-venda que você falou, absurda, e você está coberto de razão. Inclusive, vai sair um corte maravilhoso disso que você falou, porque é impressionante como ninguém gosta de falar com as AIs, tipo você falou, né? O cara tá no banco, o cara fica puto, o cara tenta fazer uma coisa e fica puto, mas ele quer botar um AI para falar com os potenciais clientes dele. É um contrassenso absurdo. E outra coisa, para o cara que está na economia real, que ele é B2B, o comprador do B2B hoje em dia é altamente criterioso. Ele não tem tempo para enrolação, ele quer falar com uma pessoa, ele quer tirar a dúvida dele rápido. Na verdade, saiu até um estudo recentemente, o cara do B2B, quando ele vem falar com você, ele já fez 70% da busca dele. Ele já fez 70% do estudo dele. Ele já sabe quem você é, o que você vende mais ou menos, não sei o que e tal. Quando ele entra, ele não quer que você enche o saco dele, ele quer que você complemente. Esse estudo é do State of Prospecting, agora de janeiro de 2026. Bárbaro. Então, as empresas estão se perdendo nessa obsessão por AI quando elas deveriam estar usando AI em coisas específicas. E o Toya, você está certíssimo, porque para a empresa que usa CRM, que não são todas, né? Na verdade, a grande maioria ainda não usa CRM. Então, cara, quando ele preenche o CRM, tem o histórico todo, né? Então é fácil de você entrar lá, dar um Ctrl A, tirar um print do CRM, alguma coisa nesse sentido, bem rústica, e jogar no AI treinada. Como é que eu ataco esse cara? Isso é um belo de um uso. Isso que eu até te falar logo depois, né, Malcê? Por exemplo, onde que é um belo de um uso para AI? Cara, literalmente, ser uma espécie de um coach, de um assistente do próprio vendedor, tipo, esse cara fez isso, que abordagens funciona com esse cara? Esse cara é qualificado? Isso falando de um sisteminha simples, porque hoje em dia os CRMs, eles têm plugins de AI, a maior parte dos softwares tem agentes próprios que são direcionados e que, inclusive, Malcê, eles são muito mais seguros porque eles são feitos para trabalhar dentro daquele limite de dados. Qual que é o risco quando você usa uma AI aberta sem critério? Você não tem controle sobre o uso dos dados. Então, às vezes, você está vazando dados de uma negociação confidencial e você não sabe onde aquilo vai parar. E, cara, muito arriscado isso. Por isso que eu falo, do ponto de vista de AI aberta, você sabe um uso seguro para AI aberta?
literalmente ele ser uma espécie de um conselheiro seu. Então, às vezes você está com uma situação, pô, a minha empresa está numa situação assim, assim, assado, meus produtos são desse jeito, eu preciso de ideias. Então, assim, nesse aspecto, aí sim, esse chat GPT da vida, ele funciona muito bem. Lógico que existem formas de fazer ele ser mais inteligente. Por exemplo, esses chats abertos, eles tendem a ser genéricos demais. Então, quando você já cria o modelo do agente, o que é um agente? O agente ele já vem com uma pré-carga de informação, ele já é um pouquinho mais delimitado, então ele consegue ser mais assertivo, porque senão você fica com o conhecimento aberto, ele vai te dar respostas como de Google, só que sem a precisão que o Google tem. Então, existe também essa questão de prompt, mas eu vou falar que isso é um uso muito pessoal, né, Malci? Do ponto de vista profissional, a AI tem que estar embutidas nas ferramentas do dia a dia. É isso aí. Boa. E qual que é o risco real de não mexer com esse negócio de AI agora? Bom, beleza, eu tô lá faturando meus 20, 25, 30, 100 milhões, né? Qual o risco que eu tenho de não mexer nisso agora? Cara, o risco é o seu concorrente mexer. A questão é o seguinte, se todo mundo é ruim, cara, o risco é zero, você tá lá, todo mundo é tosco, tá tudo tranquilo. Agora, se o seu concorrente começa a usar, e ele usar do jeito certo, né? Não usar desse jeito errado, porque se ele usar do jeito errado é uma vantagem para você, o cara usando do jeito errado. Mas a questão toda é essa, você está num segmento, alguém começa a usar, esse alguém vai começar a sair na frente, vai começar a ter vantagem. Que vantagens são essas? Não é só vantagem estratégica. Vai começar a converter mais, vai começar a atender melhor. Aí, se esse cara vai um pouquinho mais além, começa a usar AI dentro dos processos, ele vai começar a ter mais margem. Então, chega lá, a mesma coisa que, por exemplo, você pega uma empresa que monta um produto de forma muito arcaica, o custo de montagem é muito alto, aí vem outro, automatiza, custo cai 70%, o que ele faz? Ele baixa o preço dele, se ele quiser. Ou ele baixa o preço, ou ele mantém o preço, ele tem tanto mais margem que ele pega essa grana extra, começa a injetar em marketing, cara, daqui 5 anos você acabou. Então, seja esse cara que sai na frente. Se você está num segmento que as pessoas já fizeram, você tem uma obrigação de sobrevivência de fazer. Se você não está, seja você o cara que sai na frente. Seja você o cara que deixa de ser tosco. Porque hoje, eu digo, por um lado, nós temos essa questão que a empresa de economia real é quem carrega o Brasil nas costas, é quem paga imposto, é quem gera emprego, é quem gera dividendos, gera proventos. Mas também é sinônimo de empresa tosca. Empresa tocada de qualquer jeito. Só que é o seguinte, os não toscos vão dominar. Você imagina, você está, vamos dizer, na melhor curva possível de negócios, né? E aí você pega e aumenta a sua eficiência. Então, a sua chance de ter alavancagem rápida é muito maior que uma startup, com certeza. Rapaz, bárbaro isso que você está falando. Bárbaro. Então, assim, por exemplo, o cara que está no mercado B2B, né? E o cara automatiza uma coisa simples, por exemplo, com AI, por exemplo, geração de proposta. Treinei um agente para fazer proposta, beleza, eu chego para o agente e falo assim, ó, eu quero tal e tal proposta no áudio, ele faz a proposta e manda. O ganho competitivo disso é absurdo, porque um representante comercial, um cara de vendas, ele demora um tempão para fazer uma proposta decente. Quando faz? Resultado, o outro que mandou, existem estudos que provam que a maior parte das vendas são feitas simplesmente para o cara que manda a proposta primeiro. E eu não estou falando de coisa de outro mundo, não. Eu estou falando agora de ter um agente e desse agente potencialmente cuspiu uma apresentação bem feita, uma PPT bem feita, um negócio que é razoavelmente bem transado. Um e-mail bem feito, sabe? Então, assim, são coisas que são aqui agora no mundo. Não é de outro planeta. Não é isso? Exato. Inclusive, essa questão de proposta é super importante, porque muito vendedor perde um puta de um tempo formatando PPT, formatando não sei o quê, e ainda fica feio ainda. Sendo que esse cara podia estar investindo esse tempo em coisas mais produtivas. Então, essa questão de eficiência, por isso que eu falo muito que esse cara que está na economia real, por exemplo, ele não precisa ter 10 vendedores ruins, ele pode ter, com a ajuda da AI, 3 caras muito bons.
que vão produzir equivalente a 20 vendedores ruins com a ajuda da AI, porque sem AI, os 3 caras bons vão produzir como 3 caras bons. Exatamente. E outra, né? Pensando nessa história da proposta, assim, dando um passinho a mais, imagina se eu linko o fazedor de proposta com o meu CRM e meu ERP. Então, ó, puxa lá as informações do cara, beleza, vamos fazer a proposta, já salva lá no CRM, né? Já manda a proposta, o cara aperta um botão, já chama RP, já manda, eu não preciso me envolver, não preciso mandar o WhatsApp para ninguém. Cara, é assim, um representante comercial pode fazer trabalho de 5, que a galera é ineficiente. Exato. Inclusive, essa questão que você falou, por exemplo, de processo de fechamento, isso sim dá para você automatizar de forma segura, porque às vezes você tem empresa, uma pessoa que é simplesmente um bypass. Ele não serve para nada. Ele serve para receber um e-mail e passar um e-mail para um Word. Então, por exemplo, esse é um tipo de pessoa, por exemplo, que dentro de um processo de automação já não precisava estar lá. Então, não é nem uma questão assim, poxa, vou economizar, porque às vezes não é um puta de um salário. Mas, assim, o fato de você diminuir um atrito, diminuir um gargalo, porque uma coisa que eu digo, isso aí eu digo sem medo nenhum, porque eu sou um cara de tecnologia e é literalmente assim, pessoas nos lugares errados são gargalo. São gargalo. Então, se você pode tirar uma pessoa que é só um bypass e substituir por uma tecnologia, porque a tecnologia não tem erro. O dado entrou ali, vai sair aqui. A não ser que quebre, mas não quebra essas coisas. Funcionou uma vez, vai funcionar. Então, assim, você faz uso melhor vamos dizer assim, das pessoas. Então, por isso que eu digo, a AI ela é muito boa porque ela permite que você crie uma empresa de humanos e não mulas. O que são mulas? São empresas não, são pessoas meramente burocráticas. Que elas estão lá para pegar um negócio aqui e jogar para lá. Quer dizer, não tem uma aplicação prática. Exatamente. Você sabe que no fim do ano passado eu comecei a escrever os cases meus de 2025, né? Eu até te mandei um que eu fiz, o primeiro que eu fiz. Escrevi e te mandei. E aí, eu tava falando sobre o caso de uma indústria aqui de São Paulo que dobrou a taxa de fechamento dela, né? Como? Botando o humano no lugar certo. Sim. Então, nessa empresa, a AI só entra bem no comecinho da qualificação, ela bate uma bola porque cai muito lead fora de horário, não sei o que e tal, ali. Depois disso, é tudo automação burra e humano. Só que assim, bem feito, bem cronometrado, né? O playbook ele vai mandando no dia certo, do jeito certo, vai tirando pedido, não sei o que e tal. Então, o cliente, o vendedor, ele escala a presença dele, se torna meio que onipresente, porque as automações burras fazem todo o trabalho, a AI faz o próprio trabalho aqui na frente, e daqui a pouco a AI vai começar a tirar pedido também. Isso. Então, é a coisa de usar o humano certo, a automação burra no lugar certo e a AI no lugar certo. Exato. E até como você disse, não precisa ser tudo AI, porque às vezes a pessoa chama tudo de AI, mas, cara, são automações nos lugares certos, feitos por quem entende. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, em implementação disso, o que é o melhor processo? Quando a gente está falando agora de eficiência operacional, é simplesmente chamar uma pessoa para entender o processo da empresa. Então ele vai olhar, fala, pô, então está entrando isso aqui cai no financeiro dessa forma, pode ser automatizado assim. Aí você faz isso com segurança. E geralmente esse é o cara que está pendurado no CFO, porque o CFO é o cara que fala, pô, mas tá aí, pô, tem gente pra caramba, o pessoal está empacando, estão me pedindo mais contratação. Então, peraí, vamos chamar um cara especialista nisso, ele vai chegar, vai olhar e falar, olha, tem essas oportunidades na empresa. Por onde você quer começar? Aí fala, aí pronto, faz isso, faz aquilo, automatiza a entrada, saída, melhora a geração, por exemplo, geração de propostas. Então, assim, existem várias ferramentas. O grande risco qual que é? Você usar as ferramentas em combinações erradas. Aí vai atrapalhar tudo. É verdade. O que pode ser automatizado com AI sem grandes investimentos? Pensando assim, vamos colocar o que a gente colocaria como automatizações sem grandes investimentos. Então, essa questão do próprio comercial mesmo. Então, geralmente, se você tem uma ferramenta de CRM, provavelmente existe algum pluginzinho lá que consegue melhorar, fazer isso funcionar melhor, tá? Essa questão também de automação de fechamento, então, desse processo burocrático, que é pegar documento, fazer contrato, etc., se o volume é muito alto, vale muito a pena você fazer uma automação, e não precisa nem ser de AI, tá? Às vezes, isso aí já é uma automação pura e simples, tá?
E assim, tem empresas, por exemplo, vamos pegar o caso, saindo um pouquinho de indústria, comércio, indo para outra área de economia real, que são as empresas de serviço. Vamos falar agora de um escritório de advocacia. Meu amigo, escritório de advocacia deita e rola com AI. Por quê? Pode usar automação para pegar dados, para monitorar a mudança de documentos, para fazer análise. E, obviamente, é sempre colocar isso, né? Tudo que envolve AI requer supervisão. Tudo que é de automação pura e simples, não, porque não vai ter alteração significativa nos dados. Bárbaro, muito bom, muito bom, muito bom. Bora falar agora um pouquinho de dados, segurança e arquitetura mínima, um pouquinho mais técnico agora no jogo, né? Vamos lá. Antes de botar um AI numa empresa, o que precisa existir lá? A primeira coisa que toda empresa precisa ter, seja qual for o tamanho dela, é a governança de dados. Governança de dados, o pessoal acha que é só para empresa grande, empresa de tecnologia, mas assim, onde que você coloca seus arquivos de Excel? Quem que acessa o Google Drive? Qual que são as políticas de acesso do Google Drive? Então, essa política, essa governança de dados e tecnologia, ela vem antes de qualquer coisa, porque ela delimita, por exemplo, o que eu posso submeter para AI e o que eu não posso. Porque eu posso chegar aqui e falar, olha, faz isso, 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 mas aí eu estou replicando a minha governança que pode não ser compatível com a sua. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que isso esteja determinado, vamos pegar do caso mais simples para o caso mais avançado. O caso mais simples é o quê? Você preferir usar as AIs que vêm embutidas nos softwares que você já tem. Por quê? Porque ela já vem com uma política de segurança legada. Quer dizer, se você, por exemplo, faz uso do ERP, o ERP pode ter uma IA que é da própria fornecedora, ela vai manter, teoricamente, os mesmos padrões. Certo? Agora, quando você vai para um nível mais avançado, que é, ok, eu vou começar a criar um mecanismo de AI próprio, eu vou criar automações próprias, aí você já vai pegar e montar, aí sim você precisa ter, controle dos dados. Então, já vou dar uma dica para vocês, nunca plugue uma AI diretamente nas fontes de dados de produção, tipo ERP, CRM, etc. Por quê? Você tem que tomar cuidado de como que esses dados entram, e você tem que ter um controle sobre o que volta. Você nunca pode pegar uma resposta de AI sua e injetar direto no software, porque ela pode dar uma alucinada e não está ninguém vendo. Então, quando a gente cria uma camada de pré-tratamento de dados, tanto de baixar os dados e mandar, como tratar o que volta e injetar, e esse é o cuidado principal quando você já começa a ter uma AI mais avançada. Tá? Toda vez que você pluga direto, pode apostar que vai dar problema. O que é um data lake que você fala tanto? Então, o que é um data lake, Malcir? Data lake, basicamente, é um ponto central de armazenamento e tratamento de dados. Então, por exemplo, você tem 5, 6 softwares diferentes e você pega os dados desse software e consolida num ambiente controlado e organizado. Então, isso é o que a gente chama de data lake. Tá? Às vezes a pessoa pode achar que, nossa, isso é complicado pra caramba, tem dados do mundo inteiro. Não, só um lugar central para você tratar esses dados, justamente para que você não tenha essa questão de você ligar. Aí eu não estou falando só de AI, mas assim, softwares de business intelligence ou qualquer outro tipo de tratamento, você não ligar direto nas ferramentas. Até porque, assim, se você for fazer integração por integração, no final você vai ter uma complexidade absurda. Fora a questão de sobrecarga, porque assim, você não vai, por exemplo, toda hora ficar pingando o ERP para pegar dados, vai chegar uma hora que você vai derrubar o ERP, ele não foi feito para isso. Então, Data Lake pensa que essa estrutura, e obviamente essa estrutura tem que ter um nível de proteção muito grande, tem que ter redundância. Aí você já deixa de ser um consumidor de tecnologia para ser um desenvolvedor. Então, os cuidados são cuidados, né, equivalentes a se você fosse, por exemplo, uma empresa de software. Onde é que estão os dados de uma empresa normalmente? Normalmente, elas vão estar dentro do ERP, do CRM, que são infraestruturas terceiras. É muito raro hoje uma empresa ter dados em ambientes próprios, exceto, e muito cuidado, quando o pessoal
não tem gestão, por exemplo, sobre arquivo, sabe? Arquivo de Word, PPT, proposta, fica rodando tudo dentro do servidor de arquivo. Não, isso aí é o caos, né? Isso são dados também. Então, você tem também muitos dados que estão soltos nas máquinas, em servidores, em lugares não mapeados, isso é um risco de segurança. Mas pegando assim uma empresa organizada que tem gestão, literalmente eles estão nos fornecedores de sistema e nas nuvens que você contratou. Basicamente, esses são os dados. E quando, obviamente, a empresa tem uma estrutura mais robusta, ela tem um setor de dados ou tem um fornecedor, aí sim, ela tem infraestrutura, data, enfim, cloud própria, enfim, aí já começa as infraestruturas dedicadas de dados, né? Entendi. E qual que é o risco, assim, de você... Beleza, a gente fala, assim, de risco de segurança, se o cara não se organizar e tal. Assim, na real, o que é o risco da pessoa não pensar em segurança desde o início? Cara, o risco principal é vazamento de informação sensível. Então, literalmente vaza. E às vezes é um vazamento assim que o próprio colaborador não tem cuidado, alguém acessa os dados. Outra coisa também, problema de disponibilidade. Então, de repente, você não tem uma organização em cima desse tipo de dado armazenado, você simplesmente perde ele. Ah, puxa, tá tudo no notebook do cara que foi mandado embora e o notebook voltou, foi formatado, ninguém fez nada porque estava local, né? E quando nós estamos falando de estruturas mais robustas, as estruturas mais robustas elas podem ter também problema de invasão intencional. Então, intencionalmente eu fui lá e entrei para travar os dados do cara. Tem essa história dos ransomwares, por exemplo, que são esses ataques de sequestro de dados. O cara simplesmente vai, trava toda a sua database, você não consegue fazer mais nada e ele te pede um resgate. E se você não tem uma estrutura de segurança preparada, não só para impedir, mas para restaurar isso, você está ferrado. Ou você assume que você perdeu tudo mesmo, segue de onde pode, ou você acaba pagando resgate. Quando começou a LGPD aqui no Brasil, tinha essa coisa de que a galera da LGPD ia ajudar com isso de alguma forma, né? Muitos consultores apareceram, aquela coisa toda, e querendo ou não, eles dão uma olhada nisso, né? Sim. Aqui nos documentos, aquela coisa toda. Você acha que isso ajudou um pouquinho também nessa questão da proteção dos dados? Eu acho que assim, a LGPD ela foi importante porque ela delimitou, primeiro, ela categorizou o que são dados, muita gente não levava em conta o que são dados. A questão de propriedade dos dados também foi importante, foi uma definição importante e pelo menos jogou uma luz. A partir do momento que você joga uma luz sobre um assunto, isso já gera um ganho por si só. Então, a LGPD é importante porque ela minimamente te estabelece o básico, e literalmente a LGPD é o básico do básico, ela nem te protege de absolutamente nada, mas o fato de você já olhar para aquilo e entender que aquilo é algo que tem importância, já é um ganho. Mas eu falo, a LGPD é assim, é o proforma do proforma, tá? Não é só isso, tem muita coisa além disso. E tem isso, né? Eu acho que pô, se você lança aí, sei lá, um CRM que não tem uma proteção dupla, uma coisa simples, né? Literalmente, você risca toda a sua base de clientes para o seu competidor. Sim, e assim, quando você pega principalmente assim, você faz uma implementação de CRM de qualquer jeito, né? Às vezes até besteira. Às vezes você vai, troca de fornecedor, esquece de migrar os dados, você perdeu tudo. Então, assim, isso é coisa básica da básica, né? Em tese, se você trabalha com fornecedor de primeira linha, você não vai ter problema com segurança de dados, teoricamente, porque supõe-se que existe um controle do outro lado. Mas, assim, os maiores riscos que eu vejo hoje, em termos assim, de segurança de dados, está em coisas básicas, sabe? Tipo, cara, arquivo de Word e Excel em lugar errado. Gente passando senha por WhatsApp. Esse tipo de coisa são coisas que não podem ser feitas, mas o pessoal vai fazendo de qualquer jeito porque acha que não é um problema. Acha que não é um problema até que vire um problema. Mas quando vira um problema, para resolver não é tão fácil assim. Muito bom. Qual que é o erro silencioso que destrói a eficiência hoje e ninguém percebe? Cara, o erro maior de eficiência eu vou te falar que é a não medição. Não é nada tecnológico. As pessoas não medem, portanto, por não medirem, não conseguem saber o que é eficiência e não eficiência.
Rapaz, deixa eu compartilhar aqui um pouquinho do meu lado disso. Essa pergunta obviamente que vendas passa muito por CRM, né? E aí a gente fica sempre batalhando com CRM desatualizados, aquela coisa toda, né? Aqueles listas enormes de oportunidades de clientes que nunca são tocados e tal. É o seguinte, dá para resolver isso por automações burras, que é aquele negócio assim de tarefas e o Rotten, né? Que é quando a coisa no CRM parece que dá para mostrar lá que está atrasado, aquela coisa toda. Então, tem isso no mundo que pode ser feito, a implementação de estrutura de playbook. E aí, quando você coloca um playbook bem feito, você consegue ver o que está atrasado e o que não está, o que é ótimo. Agora, você joga um AI num CRM para ela fazer um crawling e entender o que não foi tocado em muito tempo, o que está sem comentário em vários boards, porque o pessoal cria vários boards, né? E aí, isso aí é um negócio fora da curva, extraordinário, que a maior parte das empresas não faz uso de AI para fazer isso. O gestor não olha. Sim, né? Não olha, e ele não tem dados. Esse ponto que você trouxe aí, Malci, é um caso de uso sensacional. Você tem uma empresa, sei lá, com 20 vendedores, e o gerente comercial ele vai te dando somebody love. Vamos falar, você é o Malcir é o diretor comercial, tá lá na mesa dele, só ouvindo somebody love o tempo todo. O que o Malcir... Aí ele vai e chama o Toya. Fala, aí, o Toya fala, pô, meu time tá me enrolando. Fala, segura aí, Malcir. Te vai no CRM, monta um extrator de dados e eu consigo entregar na mesa do Malcir uma análise de quantos leads poderiam ter sido convertidos, qual que é o vendedor que está performando melhor, o que o vendedor que está performando melhor faz para performar melhor, como que eu posso recuperar o cara que está na rabeta. Isso aí seria um uso conjugado de quê? De inteligência de negócios, de BI, porque eu preciso fazer extração de indicadores, e o uso da inteligência artificial para a interpretação de dados. Então, por exemplo, o que caracteriza o conjunto de práticas que fazem com que aquele vendedor A seja o melhor e que o vendedor F seja o pior? E o que eu posso fazer para que o F fique mais próximo do A? Essas são coisas, inclusive, né, Malcir, que às vezes o seu gerente não tem condições de ter esse insight. E você, como você está distante do campo, você também não consegue, porque os dados chegam distorcidos para você. Então, aí você deu um exemplo muito bom, que seria uma relação dessa, né? O Malcir é o diretor comercial, está com um problema, ele fala, deixa eu chamar o meu amigo para ele ver o que ele faria. Isso aqui já é um caso típico de uma solução em AI criada em 30 segundos aqui. E esse é o tipo de coisa absurda, galera. Assim, vamos acordar, porque essas coisas estão aqui. Dá para chamar o Toya aí, o Toya tem 1 milhão de pessoas que trabalham com ele, não sei o quê, entra aí numa operação, cria um negócio desse rapidinho para crawlar, né, que é o robozinho que vai entrando no CRM e vai arregaçando tudo e vendo o que está atrasado, o que não está, como é que cria esse padrão. É isso aí que o Toya falou. Entendeu? O mundo está aí esperando para a gente abordar ele. Eu vi um artigo recentemente, eu acho que faz umas 3 semanas, de um cara, um diretor de uma rede de supermercados, que ele fala que o Brasil tem uma coisa muito boa, que é a competição é extremamente ruim. Foi o que você falou mais cedo. Né? Então, aqui agora, você que está nos assistindo tem uma oportunidade, que é usar a AI para distorcer o mercado. Porque na hora que você acerta uma coisa dessa, seus competidores não estão olhando, você distorce o mercado, você pula na frente. E isso é extraordinário. E para você que está assistindo hoje, que você não é aquela empresa pequenininha que está morrendo de fome, você tem os recursos para fazer um negócio desse. Não é um foguete que você vai mandar para Marte. Não é isso. Hoje está muito disponível esse tipo de coisa. É alcançável, né? Dá para reach, né? Dá para você pegar, dá para você pagar, dá para você abrir a carteira e pagar, né? Um conselho rápido, direto, para quem está começando agora no mundo da AI. O conselho rápido para quem está começando no mundo da AI é literalmente experimentar, testar, se informar e conversar com quem entende. Porque assim, se for para uso pessoal, meu amigo, abre o ChatGPT, faz a festa, baixa tutorial. Só que se você for aplicar isso na empresa, chame um profissional para você não fazer besteira. Né? Então, excelente. Pessoal, você faz a festa. Profissional, chama quem sabe.
Chama quem sabe. Não faça, qual é? Não faça sem supervisão. Supervisão. Um conselho para quem já tentou, já quebrou a cara e travou. Para quem travou, eu acho que é importante você entender o seguinte: primeiro ponto, por que travou? Provavelmente travou porque você não colocou um objetivo concreto como alvo. Você, quando trava, é porque você está seguindo a coisa errada. Né? Porque se você não estiver seguindo a coisa errada, o que teria acontecido? Travou, você ia destravar, ia trocar e ia continuar perseguindo o objetivo. Então, se travou porque provavelmente você não estava com o objetivo claro ou você não estava com as pessoas certas. A questão é a seguinte: tudo tem que partir de um objetivo e ter um caminho claro. E aí eu já dou um alerta. Se o cara que você está conversando sobre AI não consegue te explicar de forma extremamente clara e didática o que ele vai fazer, é porque ele não sabe. Ele está tentando te enrolar. E é muito fácil enrolar empresário de economia real, porque, obviamente, isso é de economia real, não é cara de tech, não é investidor. Então, assim, as coisas são feitas para serem simples. Tá? A parte complexa é a parte de execução, mas execução já não é problema seu, execução é problema do cara que você contratou. Então, é isso. Se o cara não consegue te responder de forma extremamente clara como as coisas vão acontecer, porque nem ele sabe como vão acontecer. Brilhante. Tonha, eu acho que você explica as coisas. Você é um professor extraordinário, né? Então, assim, você trouxe muita lucidez aqui para a galera que está na nossa audiência. Eu fico muito feliz por isso. Aonde é que o pessoal te encontra? Hoje, o grande lugar para me encontrar é no LinkedIn. Só procurar lá meu nome. Não tem muitos Christopher Toy, só deve ter um mesmo. E eu até falo assim: se você quer conversar comigo, saber o que eu faço, o melhor ponto de partida é lá. Eu não falar, vai para empresa A, empresa B, porque tem muita operação. E a gente não sabe qual que é a operação que vai encaixar com você. Então, se você me mandar uma mensagem, eu vou olhar, vou falar, cara, isso aqui eu consigo te atender, ou não. Se eu não consigo te atender, eu sei quem consegue. Isso que é legal ter uma rede igual a gente tem, né? Então, você quer falar mais sobre esse assunto, quer pedir um conselho, vai no LinkedIn, manda mensagem, eu mesmo uso, essa parte não tem AI, sou eu mesmo. Vai lá, manda uma mensagem que eu falo, de um jeito ou de outro eu te direciono. Brilhante, brilhante, brilhante. Pessoal, esse é o nosso Sales Anatomy chegando ao fim, e a grande mensagem desse Sales Anatomy é assim, para você que é empresário, que é gestor do outro lado, qual é a parte da sua empresa que ainda depende de humanos, e que já deveria estar automatizada? Pega o bisturi e vai cortar para resolver esse problema na raiz. Vamos nessa, Tonha. Muito obrigado. Ó, coraçãozinho para você. Um prazer incomensurável, hein, velho? Valeu, meu amigo. Obrigado aí, audiência. Encerrando assim, um abraço e felicidades para vocês. Felicidades. Aê! Valeu.